FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 9 de março de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com períodos de encoberto. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 45%. E neste momento os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7:1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, STF recua em decisão sobre MPs e cria polêmica inédita. Folha de São Paulo, fatia da indústria no PIB retorna ao nível dos anos 50. O Estado de São Paulo, Dilma pede ajuda a Temer para pacificar base aliada. Correio Brasiliense, pai espanca o filho de 3 anos na escola. Valor econômico, PT e PMDB dominam o loteamento de agências. Estado de Minas, Dilma quer lista de infiéis. Enfurecida com derrota no Senado, o presidente pede relação de votos contrários. Jornal do Comércio de Pernambuco, chefão se afasta da CBF. Pressionado por denúncias de corrupção no Brasil e no exterior, Ricardo Teixeira pediu licença por tempo indeterminado. 0 hora, alívio na folha beneficia mais setores da indústria no Rio Grande do Sul. Brasil Econômico, ação conjunta de Dilma, Manteiga e Tombini facilita a queda dos juros. O Popular, combustível etanol sobe 6 centavos na usina e 10 centavos no posto. Diário da Manhã, tensão no Senado, desafiada pela base aliada, Dilma pediu socorro ao vice Michel Temer. 7:3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Artistas plásticos prestam homenagem às mulheres pela passagem do dia dedicado a elas. O governador falou sobre a data e as conquistas femininas. O governador Marconi Perillo participou nesta quinta-feira da abertura da primeira exposição de obras de arte relacionadas à mulher, entre pinturas, colagens, desenhos e esculturas de 110 artistas plásticos. A solenidade, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada no Palácio das Esmeraldas e homenageou mulheres como a primeira secretária do Estado, Mara Célia de Souza Lemos Vaz, da Secretaria da Condição Feminina no governo Santilo, e Carla Santilo, filha do ex-governador. Segundo o governador Marconi Perillo, a comemoração do Dia Internacional da Mulher é importante para lembrar as conquistas e os desafios que ainda existem. Que pese algumas correntes acharem que não há o que comemorar, eu acho que, mesmo muitas vezes não havendo o que comemorar, é preciso que essa data prevaleça e outras datas surjam para que, pelo menos uma vez no ano, alguns insensíveis reflitam sobre as conquistas e sobre as necessidades de novos avanços na luta das mulheres. A exposição O Olhar da Arte na Condição Feminina, de acordo com Gláucia Teodoro Reis, secretária de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, segue para o Buriti Shopping e o Shopping Portal Sul. Reunimos em torno de 100 artistas plásticos do estado de Goiás para expressarem as diversas temáticas do universo feminino nas suas obras de arte. Então eles fizeram mulheres negras, ciganas, indígenas, mulheres trabalhadoras, a violência doméstica e o sentido da produção dessas artes, além de demonstrar tudo isso através da beleza artística, é sensibilizar a população da existência da questão da mulher. Mara Célia de Souza Vaz, secretária da Condição Feminina
no governo Santilo em 1987, lembra das dificuldades que enfrentou ao assumir a pasta e destaca a violência como principal desafio nas políticas para a mulher. Quando eu assumi a pasta, nós não tínhamos uma cadeira ainda para sentar. As primeiras reuniões foram na minha casa, mas montamos a secretaria, fizemos os projetos contra todo tipo de discriminação contra a mulher. Hoje eu vejo que uma que prevalece forte, mesmo com os avanços, é a violência. Além da exposição, a Semira promove outras atividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, como a mostra Mulheres no Cinema. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:05. Democratas preparam encontros regionais visando as eleições municipais. A exemplo de outros partidos, o Democratas já se movimenta de olho nas eleições municipais em Goiás. Uma das ações a serem realizadas em breve são os encontros regionais. Com poucos prefeitos, atualmente o líder da bancada na Assembleia Legislativa, o deputado Nilo Rezende, diz que o DEM está depurado e sugere que o primeiro encontro seja realizado no sudoeste do estado. Nós estamos já querendo iniciar agora logo no mês de março mesmo. Nesse mês agora, lá para o dia 15, eu quero propor para o nosso presidente que, só questão de agenda, a gente começar isso aí lá no sudoeste, em São Simão. É algo que, se Deus quiser, nós veremos estar rodando todo o estado de Goiás, no mínimo aí umas 26 micro-regiões, para ele poder estar aglutinando todos esses encontros e poder levar aí uma boa mensagem de esperança, de comprometimento e até, por que não dizer, prestação de contas. Como está o Democratas para as próximas eleições, principalmente nas bases? O que o Democrata tem de muito, e sem querer criticar nenhum partido, é exatamente a qualidade. Os membros dos Democratas, muito purificados. O Ronaldo, estou dizendo que equivocadamente ou não, mas enfim, ele purificou muito essa questão ética e de princípios e tal, enfim. Então o Democrata é muito grande em Goiás pela sua qualidade e não pela sua quantidade. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:07. Procurador-Geral de Justiça comenta a situação de Demóstenes Torres na investigação da Operação Monte Carlo. Benedito Torres é irmão do senador goiano. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres, comentou pela primeira vez a situação delicada em que se encontrará caso no prosseguimento das investigações da Operação Monte Carlo no âmbito do Ministério Público Estadual surja mais algum rastro de suposta ligação do senador Demóstenes Torres com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O Ministério Público de Goiás aguarda o envio das informações sigilosas levantadas no âmbito federal para decidir os novos desdobramentos do caso. Essas informações correm em segredo de justiça. Irmão do senador Demóstenes, Benedito Torres não descarta a possibilidade de se afastar das investigações caso algum fato aponte para essa necessidade. Eu vou depender do fato que vai chegar para mim. A partir do momento que eu tenho uma determinada informação, eu vou analisar essa informação para depois, então, me posicionar contra ele. É claro que eu não vou entrar, por exemplo, em uma determinada ação. Para isso existe, por exemplo, dois termos lá no Código de Processo Civil, que muitas vezes chama-se suspeição e impedimento. Nesse caso, eu poderia até pedir o afastamento em decorrência dessas situações. O procurador explicou a postura dos promotores diante da atuação nas questões pertinentes ao Ministério Público de Goiás. Todas as pessoas serão investigadas pelo Ministério Público com relação à questão da improbidade administrativa, né? O que difere de outros foros, mas na improbidade administrativa eles não têm esse foro, não. O Ministério Público concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira para falar sobre os desdobramentos do caso. Vários promotores participaram do encontro. Benedito Torres explicou que a apuração do escândalo, que foi iniciada pela Promotoria de Valparaíso de Goiás, foi repassada para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal a partir do surgimento de um agente federal nas gravações. Além de Carlos Cachoeira, foram presos mais 34 envolvidos no esquema de exploração de caça-níqueis. Entre eles, delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil de Goiás, 5 oficiais da PM Goiana, além de soldados, agentes e servidores públicos, um deles do Poder Judiciário. O senador Demóstenes Torres, em discurso no plenário do Senado, negou participação no esquema e reafirmou que os diálogos telefônicos com Cachoeira foram de ordem pessoal. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. E nenhum deputado federal goiano aderiu até ontem à proposta de CPI para investigar o envolvimento de autoridades com a máfia dos jogos ilegais comandada por Carlinhos Cachoeira. A proposta do deputado Protógenes Queiroz, do PCdoB de São Paulo, alcançou 136 assinaturas de quarta-feira para ontem e precisa de mais 35 para que haja instalação da comissão. Protógenes Queiroz, que é delegado da Polícia Federal, fez discurso ontem em plenário defendendo a CPI. 7:10.
Camponesas fazem reivindicações no Dia Internacional da Mulher. Libório Santos. Dos 3.500 integrantes do Movimento Camponês Popular que vieram a Goiânia para manifestações e apresentação de um documento de reivindicação, 1.200 eram mulheres. No final da tarde de ontem, elas começaram pela Assembleia Legislativa, onde estavam acampadas, uma caminhada indo até a Praça Cívica, e um dos objetivos foi de apresentar reivindicações do Dia Internacional da Mulher. Nesse dia de hoje, o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, nós, do Movimento Camponês Popular, estamos lutando aí pela questão da moradia rural, e também a gente quer discutir essa questão da violência contra as mulheres e buscar também os direitos das mulheres aí no campo e na cidade. As mulheres do campo, como é que está o dia a dia delas, em termos de buscar os espaços, de conquistar os seus espaços? Ainda tem muito que avançar, ainda tem muito que ser conquistado para as mulheres camponesas. Essa questão da violência, por exemplo, não aparece, é uma coisa que fica no silêncio, há um silêncio total. E nós estamos agora discutindo essa questão da violência contra as mulheres no campo. Assim também como seus direitos, que o trabalho da mulher hoje no campo ele é invisível. Parece que toda a renda vem do homem, isso não é verdade. Deputado Mauro Rubio do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, participou da manifestação e disse o que se pode fazer para reduzir a violência. É preciso fortalecer, popularizar a Lei Maria da Penha e necessário que principalmente os homens, eu como deputado estadual, tenho feito uma repetição muito grande, que nós, homens, temos que implementar a Lei Maria da Penha, multiplicá-la, dar atenção para quando tiver uma situação de alguma mulher sendo violentada, nós temos que fazer uma intervenção. Nós precisamos ter a igualdade de salários, a igualdade de direitos, o poder político, as mulheres participarem, ou seja, uma grande agenda, porque não vai ter uma sociedade justa enquanto as mulheres forem oprimidas ou financeiramente ou fisicamente. No início da noite de ontem, vários manifestantes deixaram o acampamento em frente à Assembleia Legislativa e voltaram aos seus municípios. E as mulheres da Via Campesina, que ocuparam a sede da Embrapa Arroz e Feijão em Goiânia, deixaram a empresa de pesquisa agropecuária. PT e PMDB começam a discutir a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Goiânia. Os vereadores antecipam a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Goiânia, que só deve ocorrer em dezembro. Nos bastidores, PMDB e PT já começaram os debates para a escolha de um nome, antes mesmo de saber se serão reeleitos na eleição de outubro. O atual presidente da casa, Irã Saraiva, do PMDB, acredita que ainda é cedo para essa discussão, apesar da expectativa de reeleição dos vereadores da base. Opa, já começou? Nem ganharam para vereadores, né? Bem, eu acho que é normal essas discussões, que os partidos se articulam, mas eu não acredito que isso esteja já sendo tratado como coisa definitiva. São discussões normais que acontecem na casa, e casa política sempre fala de política. Agora é prematuro, porque nós não sabemos nem quais são os eleitos para a próxima legislatura, né? Enquanto os conchavos políticos são acelerados, a Câmara encerra a semana sem votar os vetos do prefeito à lei do orçamento, que trancam a pauta do Legislativo. Essa semana não houve quórum em nenhuma sessão. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Política nacional. A presidente Dilma Rousseff assinou medida provisória que determina que a mulher fique com a propriedade das residências financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida em caso de divórcio ou dissolução da união estável. As novas regras valem para famílias beneficiadas pelo programa que têm renda de até 3 salários mínimos. Dilma Rousseff nomeou a engenheira Magda Chambriard como diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Magda já era diretora da ANP e, como foi sabatinada pelo Congresso para ocupar o cargo, não vai precisar passar pelo crivo dos parlamentares. Ela assume o posto no lugar de Haroldo Lima, que teve o fim do mandato em 11 de dezembro.
E o governo desistiu de sancionar o projeto que equipara os salários de homens e mulheres que ocupam as mesmas funções em uma empresa. Agora o texto vai ser rediscutido no Senado depois de ter sido aprovado pelos senadores esta semana. O líder do governo, o senador Roberto Jucá, apresentou recurso para que o texto volte a tramitar na casa. O líder do governo foi procurado por empresários que o convenceram de que a equiparação dos salários seria facilmente questionada na Justiça, provocando uma enxurrada de ações. O salário das mulheres no Brasil é cerca de 28% menor do que o dos homens, de acordo com o levantamento do IBGE. 7h15. Mobilidade urbana deve ter destaque nas campanhas municipais. Mobilidade urbana sustentável. Você pode até não saber exatamente do que se trata, mas com certeza é um assunto que está na pauta diária de todo brasileiro. Independente de morar em grandes centros urbanos ou não, todos sofrem com o caos no trânsito. E é justamente a mobilidade urbana a responsável por uma solução para esta questão. O tema será motivo de debate durante o evento da Frente Nacional de Prefeitos, que ocorre em Brasília entre os dias 26 e 29 de março. O presidente da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Vieira, afirma que os municípios que investirem em transporte público vão reduzir o problema de congestionamento. A questão da mobilidade ela é fundamental hoje, né? O que se pretende no futuro é você ter um corredor onde o ônibus trafega livremente. Com certeza as pessoas vão pensar duas vezes em ir de automóvel para o trabalho, vão passar a usar o transporte público na medida que tiver qualidade, velocidade comercial. Vieira acredita que neste ano eleitoral o tema transporte será incluído na pauta de todos os candidatos a prefeitos. Qualquer cidade brasileira hoje vive crise com relação ao trânsito na cidade, está caótico, né? Aumentou muito o número de veículos, sem que tenha as cidades brasileiras sido preparadas para essa política do automóvel. Eu acho que pode ser um discurso muito forte para os prefeitos nessa campanha desse ano. Quem adotar esse discurso, ele vai ter sucesso, porque existem hoje meios para você viabilizar bons projetos. O presidente da NTU lembra que a qualidade do transporte deve ser acompanhada pela universalização dos serviços. De Brasília, Sandro Santos. Agora são 7h17. Após pedido da Advocacia Geral da União, o Supremo Tribunal Federal modificou o efeito de uma decisão tomada anteontem que colocaria em risco centenas de leis editadas por medidas provisórias, as MPs. Na última quarta-feira, os ministros declararam a inconstitucionalidade da legislação fruto de MP que criou o Instituto Chico Mendes. A Corte deu prazo de 24 meses para que o Congresso reeditasse a lei que criou o órgão, respeitando os trâmites legais. O tribunal entendeu que houve vício na tramitação, pois a medida provisória foi aprovada em 2007, diretamente pelos plenários da Câmara e do Senado, sem passar por uma comissão mista, conforme determina a Constituição. Com a decisão, o governo constatou que mais de 400 MPs foram aprovadas dessa maneira e as normas corriam risco de serem declaradas inconstitucionais. O STF decidiu então que a mudança na forma de aprovação de medidas provisórias só valerá para as que forem votadas a partir de agora. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade absolver o deputado federal Sérgio Moraes, do PTB gaúcho, da acusação de usar dinheiro público em benefício próprio quando era prefeito de Santa Cruz do Sul. Sérgio Moraes ganhou notoriedade ao dizer em 2009 que estava se lixando para a opinião pública. Na época, Moraes era relator de processo contra outro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um personal trainer e o comparsa dele foram presos em Goiatuba, a 175 quilômetros de Goiânia, suspeitos de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, eles vinham sendo investigados há um mês pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Itumbiara. De acordo com a polícia, o personal também é professor de defesa pessoal em Itumbiara e traficava pasta base de cocaína há aproximadamente 6 meses. E 2 menores são apreendidos acusados de sequestro relâmpago. Delegacia de Furtos e Roubos apreendeu ontem 2 menores suspeitos de realizarem sequestro relâmpago e roubo de veículos. O delegado adjunto da Roubos e Furtos, Edson Carneiro, esclareceu como foi possível chegar aos jovens. Já tínhamos fotos dele, qualificações dele, que ele faz parte de uma quadrilha que foi apresentada à imprensa há uma semana, que ele simplesmente estava fazendo sequestro relâmpago. A partir daí, uma vítima esteve aqui na delegacia, dizendo que havia sido vítima na noite de ontem do roubo de um polo, os reconheceu
E em face disso, nós saímos no encalço dos mesmos. Conseguimos localizar, além do Polo que estava esperando esfriar para ver se tinha rastreador, um veículo Honda também, roubado na manhã de hoje. Posteriormente, pelas características, nós conseguimos passar as características para outros policiais, e eles foram abordados em Aparecida de Goiânia. Ainda poderia os policiais entraram em contrato, localizaram com eles a chave, chegaram próximos aí, verificou que tratava-se deles, os autores do roubo desse veículo. Foi dada a voz de prisão e trazido para essa delegacia. Delegado Carneiro também apontou qual era a função dos menores dentro da quadrilha. A função deles é abordar as vítimas, maquinar as vítimas, ameaçar de morte. Eles portam as armas de fogo, amarram as vítimas dentro dos veículos e ficam com a vítima refém do veículo. E um deles desloca os 2 menores e os outros integrantes da equipe ficam com as vítimas. Eles vão até o banco de posse do cartão e da senha, fazem saques e também fazem compras. Para finalizar, o delegado falou sobre os procedimentos que serão tomados a partir de agora, já que os 2 suspeitos são menores de idade. Eles estão sendo autuados em flagrante por crime de apreensão em flagrante, por crime de roubo, e após de auto de apreensão em flagrante serão encaminhados para a DEPAI e ficarão à disposição do DEPAI e do Juizado de Infância e Juventude. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda apreenderam mais de 3.000 caixas de cerveja em lata sem nota fiscal. A carga era transportada por um caminhão vindo de Campinas, São Paulo. O veículo foi parado em blitz no anel viário da capital. O motorista não soube informar quem receberia a carga. E o produto está avaliado em R$60 mil. E a Delegacia de Defesa do Consumidor apreende alimentos vencidos e estragados em uma distribuidora de Goiânia. Policiais civis da Delegacia de Defesa do Consumidor interditaram na manhã desta quinta-feira uma distribuidora de alimentos situada na Vila Jaraguá, em Goiânia. No local, foram encontrados alimentos vencidos e outros armazenados de maneira incorreta, como afirma o delegado Valdemir Pereira da Silva. Nós monitorávamos este local já há bastante tempo e no dia de hoje resolvemos entrar no local e aqui, ao fazer uma verificação, encontramos vários produtos alimentícios acondicionados em condições impróprias, em locais inadequados. Então, diante dessa situação, nós acionamos a vigilância sanitária e acionamos também a perícia no local e já foi feito, inclusive, um laudo pericial. Esse laudo deve sair em quanto tempo, doutor? O da vigilância sanitária é 5 a 10 dias, né? E o laudo da Polícia Técnica Científica, eu acredito que num prazo de 60 dias. O senhor acredita em um possível extravio? Nós estamos anotando as mercadorias, o número dos lotes, e depois nós iremos verificar se se trata de objeto roubado ou não. Mas aqui no local nós já encontramos produtos alimentícios com data de validade vencida, encontramos muitos produtos estragados, muitos produtos guardados, por exemplo, dentro de um banheiro. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Polícia recupera caminhonete roubada pela 4ª vez. Bem que parece um caos de pescador, mas não é que aconteceu mesmo. Uma caminhoneta S10, registrada no nome de uma empresa agropecuária, foi roubada 4 vezes e o mais incrível, na presença do proprietário Paulo Sérgio Percioli Júnior. A primeira vez foi em janeiro de 2002, a última em março de 2012. A Polícia Civil de Goiás trabalhou direitinho e recuperou o carro nas 4 ocorrências. O delegado Itamar Lourenço de Lima fez uma confissão, nunca tinha visto algo assim. Não, Ivan, assim, uma situação em que envolve o mesmo veículo, para mim é um fato inusitado. Como também é a persistência da pessoa de permanecer com esse bem. Porque o comum acontecer é quando alguém é vítima de furto ou de roubo, por uma até às vezes, 2 vezes com o mesmo veículo, logo cria uma certa rejeição por aquele veículo e procura desfazer do mesmo. E no caso desse cidadão, não, ele se mantém fiel e reafirmou que não tem intenção de dispor do veículo, porque já tem um apreço por ele. Acredito até que por essa situação folclórica, né? Ele é um sortudo ou é um azarão? É difícil da gente definir, né, Jânio? Porque se for analisar pelo número de ocorrências, ele é um azarão. Mas se em contrapartida, né, pelas 4 ocorrências também a polícia demonstrando aí eficiência no seu trabalho, conseguiu recuperar e restituir
ao seu proprietário, ele é o mais sortudo do mundo. Na última vez que foi roubada, a caminhonete S10 foi encontrada sozinha pelos policiais na porta de um hospital em Anápolis. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. O estudante Alex Júnior Oliveira da Silva, de 16 anos, pode ter sido vítima de uso indevido e indiscriminado de gases de buzina. Ele morreu de parada cardiorrespiratória na Praça C-186 do Jardim América, no momento em que estava na companhia de uma amiga menor de 18 anos. Junto ao corpo, populares recolheram um frasco do produto largamente vendido em lojas de R$ 1,99. O irmão do garoto, o protético Adailson Oliveira, informou que no ano passado flagrou o menor com 3 frascos contendo gases para a buzina e o repreendeu. A menina, que acompanhava Alex Oliveira, disse à família que ele, antes de agonizar até a morte, havia inalado um frasco do produto. 7h26. Prefeitura de Goiânia cria o Conselho Municipal de Direitos da Mulher. O edital de criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher foi lançado pelo prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, em solenidade no Paço Municipal. A função do conselho será de fiscalizar, traçar diretrizes e monitorar a execução de políticas públicas, explica a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Tereza Souza. Será formado por 22 mulheres, 11 do Poder Público Municipal de várias secretarias e 11 da sociedade civil. A grande surpresa é que a presidenta do conselho será escolhida por esse coletivo, de uma forma bem democrática, não será uma pessoa imposta pelo Poder Público. Em que áreas que esse conselho deve atuar? As mulheres não atuam em uma área só, as mulheres são multitarefas, isso eu gosto de dizer. Então as mulheres, esse conselho vai estar atuando em todas as áreas, saúde, educação, esporte, lazer, enfim, questões que tenham a ver com as mulheres, e todas têm. A previsão da secretária é que o conselho comece a funcionar dentro de no máximo 60 dias. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Professores e alunos da PUC Goiás participarão da pesquisa sobre políticas públicas em Goiás na efetivação da Lei Maria da Penha. Aproveitando as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, a PUC iniciou, junto com o Ministério Público, a pesquisa sobre políticas públicas no Estado para a efetivação da Lei Maria da Penha. Por meio do levantamento, o Estado poderá criar mecanismo para efetivar a lei, que prevê uma série de pontos que ainda não são cumpridos no país. Quem explica é a professora do Programa Interdisciplinar da Mulher, Elizabeth Bicalho. A pesquisa ela vai ser quantitativa, qualitativa, no sentido de chegar às mulheres e as consultar sobre o impacto dessas políticas públicas de aplicação da Lei Maria da Penha. O trabalho de pesquisa vai começar com a preparação dos acadêmicos, para depois ir a campo, principalmente junto à população feminina. Segundo a professora Elizabeth Bicalho, a ideia é tornar o Estado pioneiro na efetivação da lei, que até agora teve maior aceitação na prisão dos homens que agridem as companheiras. A violência intrafamiliar ou a violência doméstica, também chamada de violência de gênero, ela tem um fundo político, né? Ela se constrói nas relações sociais, nas relações de poder. Então nós temos que quebrar esses dogmas culturais para podermos, de fato, ter uma sociedade que se paute na igualdade de papéis sexuais e papéis sociais. O trabalho financiado pelo Fundo de Pesquisa do Estado deve ser concluído em 1 ano e meio. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Agência Goiana do Sistema de Execução Penal realiza ações especiais para detentas. As ações foram realizadas durante todo o dia de ontem e atenderam 60 detentas do presídio feminino no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A parceria entre o Senar, SESI e a Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, a GCEP, disponibilizou exames Papa Nicolau e de glicose, verificação de pressão arterial e tratamento odontológico. O presidente da GCEP, Edemundo Dias, fala sobre as ações permanentes para o presídio feminino. Nós estamos trabalhando no sentido de ter um berçário mais digno, porque nós recebemos mulheres com filhos, amamentando inclusive, então nós temos que melhorar essa questão. E a biblioteca é uma das ações de trabalho, de capacitação profissional e de reintegração voltada para a da cultura. Segundo dados da GCEP, de toda a população carcerária do estado de Goiás, menos de 1% é feminina. E cerca de 80% das detentas cometem crimes por
acompanhar seus namorados e maridos em atos ilegais. Muitas se arrependem, como é o caso de Cristina, que com 3 filhos, que estão sendo cuidados pela avó, já cumpriu 4 anos de sua pena. É o meu caso e acredito que, pelas histórias das colegas que estão aqui, de 80% a 90% estão aqui por causa de companheiro. Me arrependo, né? Não sou totalmente inocente, mas se não fosse através de quem eu estava, eu não teria conhecido esse mundo, né? Cristina fala ainda sobre a participação nas atividades em comemoração ao Dia da Mulher e também nas atividades permanentes. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre faço tudo que oferece aqui no serviço, aqui na penitenciária, eu procuro estar fazendo, né? Continuo fazendo serviço de artesanato que eu faço e assim, procuro sempre estar ocupando a mente. A AGCEP tem como meta reduzir a incidência das detentas, que atualmente é de cerca de 5%. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O mundo em sua casa. Atenção você que é beneficiário ou integrante de família cadastrada nos programas Renda Cidadã e Bolsa Família. O governo de Goiás comunica que as inscrições da segunda fase estarão abertas a partir do dia 6 para o Bolsa Futuro, o maior programa de qualificação profissional do país. Garanta sua vaga no Bolsa Futuro, faça um curso de qualificação gratuito e receba o incentivo financeiro de R$ 75 por mês oferecido pelo programa. Inscreva-se nas unidades do Renda Cidadã, do Bolsa Família ou no CRAS da sua região. Bolsa Futuro. Você crescendo com Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Os gêmeos siameses que nasceram unidos pela bacia e passaram por uma cirurgia de separação em Goiânia no dia 15 de fevereiro se recuperam bem. A expectativa da equipe médica é de que os meninos tenham alta na próxima quarta-feira. Os bebês de 15 meses continuam internados em observação na UTI do Hospital Materno Infantil, mas o estado de saúde deles é bom. Os meninos não precisam mais de aparelhos para respirar ou se alimentar. 7h32. Reunião no Ministério Público marca pedido de criação de unidade de conservação no Nordeste goiano e concretiza pagamento de compensação ambiental. O Ministério Público de Goiás encaminhou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente recomendação para a implantação de uma unidade de conservação ambiental no Nordeste goiano, nas regiões dos municípios de Flores de Goiás e Alvorada do Norte. No documento entregue ao secretário de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, os promotores destacam que o Nordeste de Goiás dispõe de um importante ecossistema que mistura regiões de mata, cerrado e elementos do Pantanal mato-grossense. Leonardo Vilela prometeu encaminhar com urgência a solicitação de estudos para viabilizar a criação da unidade ambiental. Com essa recomendação do Ministério Público, vamos criar imediatamente um grupo de trabalho para fazer os estudos necessários e com os recursos de compensação ambiental nós fazermos a desapropriação dessa área, que é uma área peculiar, uma vez que ela tem um ecossistema semelhante ao do Pantanal mato-grossense, isso em pleno Nordeste goiano, na região de Flores de Goiás. Portanto, é uma região que tem uma biodiversidade diferente do restante do estado e que precisa ser preservada. O encontro contou com a participação do secretário Leonardo Vilela, do Procurador-Geral de Justiça Benedito Torres e do promotor de Meio Ambiente Jales Guedes. O vice-governador José Eliton representou o governador Marconi Perillo e prometeu fazer gestões no Palácio Pedro Ludovico para que a unidade de conservação ambiental do Nordeste goiano seja viabilizada o mais rápido possível. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Em assembleia, professores da rede estadual decidem continuar greve. A comissão formada pelo governo para discutir com os professores em greve da rede estadual se reuniu na manhã de ontem com a presidente do Sintego, Ieda Leal. Entre as propostas está o pagamento em 2 parcelas dos dias que foram cortados no salário e também o retorno da gratificação por titularidade. No entanto, a comissão pediu 40 dias para que o projeto seja enviado para a Assembleia, modificando então a Lei 17.508 de 2012.
Ieda Leal explica que a Assembleia não aprovou esses 40 dias pedidos e que o pagamento dos dias cortados deve ser imediato. E a Assembleia, coletivamente, ela decidiu que a greve vai continuar porque a proposta ainda não demonstra a capacidade que o Estado tem de garantir nossos direitos. Ieda Leal afirma que a negociação com o governo do Estado continua. Nós vamos continuar a negociação com o governo, vamos estar mobilizados nas nossas atividades e temos uma Assembleia para a próxima quarta-feira. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio Fé Comércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, Fé Comércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e Sebrae. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. E o Goiás estreou bem na Copa do Brasil. José Calazans, bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. O Goiás estreou ontem à noite na Copa do Brasil em Jundiaí, no interior de São Paulo. De uniforme novo, mas com o futebol de sempre. O Goiás teve um excelente início de estreia na Copa do Brasil ontem contra o Paulista em Jundiaí. Fez 3-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo vacilou e acabou sofrendo 2 gols. Com isso, o jogo de volta acontecerá no próximo dia 21, às 8h30 da noite, no estádio Serra Dourado. O Goiás pode perder por até 1 gol de diferença, até 2-1, que fica com a vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Quem passar na chave de Goiás e Paulista de Jundiaí irá enfrentar na segunda fase Boa Vista do Rio de Janeiro ou América de Minas Gerais. A grande preocupação no Goiás nessa sexta-feira é a questão do zagueiro Hernando, jogador que saiu com uma suspeita de ruptura, ligamento de joelho ontem no jogo contra o Paulista, foi substituído e vai ser examinado logo mais no departamento médico e na clínica do esporte. Dependendo do resultado desse exame, Hernando pode ficar até 3 meses fora do futebol, mas os médicos preferem não falarem nada antecipadamente, até porque precisam de um resultado dos exames para darem um diagnóstico preciso sobre a gravidade e o prazo de recuperação do joelho do zagueiro Hernando. Outra baixa no Goiás, essa definitiva, é a de Alain Bahia, que volta para o Atlético Paranaense, porque tinha cláusula no contrato, quando o Atlético quisesse, poderia solicitar o retorno do jogador. O que aconteceu? Alain Bahia não jogou ontem e não veste mais a camisa do Goiás. Vai viajar nesta sexta-feira para Curitiba, já que tem contrato a cumprir com o Atlético do Paraná. A delegação do Goiás desembarca por volta de 1h30 da tarde no aeroporto Santa Genoveva. De Jundiaí, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Mais 2 jogos foram disputados ontem à noite pela Copa do Brasil na primeira fase. O São Domingos de Sergipe empatou em casa com Vitória da Bahia em 0-0. 1-1 foi o resultado final entre Cuiabá e Portuguesa, o jogo disputado no estádio Presidente Dutra, na capital do Mato Grosso. 7h40. O Flamengo é líder do grupo 2 da Copa Libertadores da América. Conseguiu chegar a essa condição depois da vitória de ontem no Engenhão sobre o Emelec do Equador por 1-0, gol de Wagner Love. Tem agora 4 pontos ganhos. Ainda ontem, pela Libertadores, Godoy Cruz da Argentina e Atlético Nacional da Colômbia empataram em 4-4 em Mendoza, no grupo 8. Na madrugada de hoje, o Bolívar bateu o Júnior em Barranquilla, na Colômbia, por 1-0 no grupo 3.
Técnico Cavalinho dá sinais de que vai manter o mesmo time que ganhou do Itumbiara para jogar domingo com o Atlético pelo Campeonato Goiano. O técnico Robélio Schneider no Vila Nova surpreendeu, pelo menos no primeiro coletivo da semana, que aconteceu ontem à tarde no CT Governador Marconi Perillo. A maioria esperava que o atacante Marion voltasse ao time titular após cumprir suspensão, mas não foi isso que aconteceu, pelo menos na primeira parte do treinamento coletivo de ontem. O time que o comandante colorado colocou em campo foi o mesmo que iniciou a partida do último fim de semana diante do Itumbiara, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no 4-5-1, tendo apenas o Patrick no comando de ataque. Agora pela manhã é folga para os jogadores do Vila Nova. Na parte da tarde acontece o último coletivo, visando o jogo de domingo contra o Atlético, no estádio Serra Dourada. O treinamento de amanhã será, como sempre, aquele recreativo, utilizando apenas metade do gramado, só para os jogadores fazer uma movimentação. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O que era esperado aconteceu. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, se afastou do cargo sob alegação de problemas médicos. Sua vaga será ocupada interinamente pelo vice da região sudeste, José Maria Marim, de São Paulo. Embora a CBF não confirme a informação, o afastamento de Teixeira foi feito pelo próprio presidente em e-mail encaminhado às 27 federações estaduais. O tempo máximo para licença é de 60 dias, de acordo com o estatuto da entidade. Se precisar de um prazo maior, novas eleições deverão ser convocadas. 7h42. Com 2 desfalques confirmados, o Atlético começa hoje a se preparar para jogar domingo com o Vila. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. Bom, o Atlético, que após a vitória magra pelo placar de 1-0 contra o Gurupi na estreia da Copa do Brasil, volta agora todas as suas atenções para o clássico de domingo às 4 horas da tarde no estádio Serra Dourada contra o Vila Nova. Foram colocados à disposição do torcedor cerca de 8 mil ingressos a serem trocados na promoção Nota Show de Bola. 4 mil para cada bilheteria, que desde a manhã de ontem estão sendo trocados. Para essa partida, o técnico Jair Araújo não poderá contar com o lateral direito Rafael Cruz e o volante Marino, suspensos com o 3º cartão amarelo. Everton Silva e Fábio Lima devem começar jogando. Nenhuma novidade em relação aos demais jogadores, mas na comissão técnica pode ter novidade sim. É aguardado hoje aqui no CT do Dragão a apresentação de um fisiologista e um preparador físico, tendo em vista que o outro preparador físico dos planos do Atlético foi confirmado pelo diretor de futebol, Adson Batista. Trata-se do preparador físico Flávio Trevisan, que já passou por mais de 20 equipes de futebol no Brasil e no exterior, entre elas o Grêmio, o Internacional, Palmeiras e o Corinthians. Flávio Trevisan só chegará daqui 10 dias, isto segundo o diretor de futebol, Adson Batista. A reapresentação dos jogadores está marcada para as 4 da tarde, onde o Atlético começa a dar aí os primeiros passos se preparando para o clássico de domingo contra o Vila Nova. Ondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. O governo brasileiro aceitou o pedido de desculpas do presidente da FIFA, Josef Blatter, e do secretário-geral da entidade, Jerome Valk, na última sexta-feira, sugeriu um chute no traseiro do Brasil para cobrar agilidade no andamento das obras e na votação da Lei Geral da Copa. Na carta enviada a Blatter, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que aceita as desculpas, mas que episódios como este não podem se repetir em prol da boa preparação da Copa. O ministro disse ainda que a presidente Dilma Rousseff aceitará o pedido de Blatter para que uma reunião seja marcada para discutir sobre a Copa, mas ainda sem data definida. Às 7h45 do Esporte e ao que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Assembleia Legislativa de Goiás recebe hoje o projeto A Câmara Quer Te Ouvir, de iniciativa do deputado federal do PT, Miguel Correia, da ouvidoria da Câmara dos Deputados. Miguel Correia vem a Goiânia ouvir a sociedade sobre temas em discussão na Câmara dos Deputados para que a opinião do cidadão influencie nas decisões do Congresso Nacional. Vamos falar com o presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba, para saber mais sobre o assunto. Bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Qual é a ideia principal do projeto A Câmara Quer Te Ouvir? Olha, é um projeto itinerante e a Assembleia de Goiás é a 7ª a receber.
O objetivo é permitir que temas importantes sejam debatidos em todas as regiões do país. Hoje mesmo, com as facilidades da internet, telefone, muitos cidadãos deixam de participar porque não estão familiarizados com esse meio. Então, o ouvidor-geral da Câmara dos Deputados, Miguel Correia, vem ouvir, além de parlamentar, vai ouvir a sociedade, a opinião dos goianos, deverá influenciar a decisão no Congresso. Não precisa da pessoa ir até o Congresso para poder fazer a manifestação. Ela pode fazer aqui na própria Assembleia mesmo. Quero adiantar para vocês que o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Mato Grosso do Sul, salvo engano, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os primeiros a receber. Goiás é o 7º estado, eu não tenho de cabeça assim os outros 6, mas já foram esses 6 que receberam. Alguns parlamentares vão discutir temas centrais hoje neste evento. Quais são os principais temas, né, que devem nortear esse projeto? Como que Goiás participa desse projeto? Olha, vai ser discutido os temas mais relevantes do estado de Goiás que podem ser resolvidos na Câmara Federal. Por exemplo, a violência no entorno, a mobilidade no entorno de Brasília, a duplicação de rodovias importantes como a BR-060, política pública para assentamento, de reforma agrária, reforma política, enfrentamento de drogas e outros temas mais. Deputado, a participação popular nas decisões, sobretudo do Congresso Popular, ainda é muito pequena? É muito pequena. Primeiro porque é difícil o acesso ao Congresso Nacional. É difícil a interação com o Congresso Nacional. Você tem uma interação muito grande com a Assembleia Legislativa, que além de ser só 41 deputados, ela é fácil acesso, você participa das galerias, você tem acesso ao gabinete dos deputados, as manifestações são mais frequentes, são mais constantes. Já na Câmara Federal é difícil esse acesso e é difícil essa aproximação. Então, com a Câmara quer te ouvir, eles vão poder ter subsídio das coisas que são solicitadas em cada estado. Jardel Seba, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, prazer foi meu, estou sempre à disposição de vocês. Um bom dia e um bom final de semana. Jardel Seba, então, falando sobre a Câmara Quer Te Ouvir, um projeto de iniciativa do deputado federal do PT, Miguel Correia, da ouvidoria da Câmara dos Deputados. Ele que vem a Goiânia ouvir a sociedade sobre temas em discussão na Câmara para que a opinião do cidadão influencie nas decisões do Congresso Nacional. Agora são 7h48. Missão da União Europeia inspeciona fazendas e frigoríficos goianos. Missão Europeia inspeciona frigoríficos de Goiás e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária acompanha a comitiva que fica no estado até o próximo domingo. O presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, fala do objetivo da inspeção deste ano. A visita, ela é uma auditoria que é realizada todo ano nas zonas livres de febre aftosa, mas nas zonas habilitadas também a exportar para a União Europeia para fazer o acompanhamento dos trabalhos, das exigências que são feitas nos acordos internacionais, para ver se efetivamente o Estado continua cumprindo essas metas. Então, essas auditorias, elas são anuais, isso não quer dizer que todo ano vem a Goiás, eles variam os estados, e esse ano foi escolhido para novamente ser visitado por essa equipe. Antenor Nogueira ressalta ainda o cumprimento do protocolo por Goiás e de novo mercado do estado. Melhor do que eu dizer a você que basta a gente dizer que Goiás foi o único estado brasileiro a ser autorizado, na primeira vez na história do Brasil, a exportar carne de suíno para a China. A BR Foods de Rio Verde fechou um contrato de 154 mil toneladas e isso nada mais é do que um diploma e um reconhecimento das condições sanitárias e, logicamente, do serviço sanitário que está sendo executado hoje no estado de Goiás. De acordo com o presidente da Agrodefesa, o mercado europeu tem sua importância, mas hoje representa apenas 3% da exportação de Goiás, que vende carne bovina para 74 países. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. A Secretaria Estadual de Educação informa que vai continuar o diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintego.
A manutenção das negociações foi reafirmada por meio de contato telefônico pelo secretário Tiago Peixoto à direção do sindicato após a assembleia da categoria realizada nesta quinta-feira em Goiânia. A secretaria destaca a construção de uma proposta com a participação de representantes do sindicato na última quarta-feira, após sucessivas reuniões coordenadas pelo secretário Tiago Peixoto e que contaram com representantes do Sintego, Secretaria de Gestão e Planejamento, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Conselho Estadual de Educação e dos subsecretários regionais de Educação. A secretaria também esclarece que vai continuar trabalhando ostensivamente para garantir a rotina escolar nas mais de 1.000 unidades de ensino da rede pública estadual, dando prosseguimento às medidas administrativas necessárias, às quais se referiu o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que em decisão no dia 28 de fevereiro determinou o retorno à sala de aula dos professores que tinham aderido à paralisação. 7h51. Valéria Perillo recebe homenagem da Igreja Mundial do Poder de Deus. Primeira-dama do Estado e presidente da Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, foi homenageada no Dia Internacional da Mulher nesta quinta-feira na Igreja Mundial do Poder de Deus da Avenida Independência, em Goiânia. Ela fala da satisfação pela referência. Uma homenagem maravilhosa, por ser mulher, por estar sempre lutando em favor dos nossos direitos. Eu, como uma mulher que tenho a preocupação de fazer o bem, eu agradeço muito por elas estarem me homenageando na Igreja Mundial do Poder de Deus e quero pedir a Deus para que me fortaleça cada vez mais, para que eu possa estar fazendo sempre o melhor para a sociedade goiana, ao lado do governador Marconi Perillo, desempenhando o meu papel de mulher trabalhadora, de mulher responsável, de mulher virtuosa. A primeira-dama destaca ainda mais um projeto do governo do Estado. Nós lançamos ontem, juntamente com o governador Marconi Perillo, o projeto Criança Cidadã, onde o objetivo é construir 100 creches em vários municípios do estado de Goiás. Vamos investir 23 milhões de reais em parceria com o governo de Goiás, através da AGEAB, da Agência de Fomento e do DETRAN. E com isso vamos ajudar as mães trabalhadoras a que elas possam sair para trabalhar sabendo que seus filhos estarão no local adequado, recebendo uma orientação necessária para a criança crescer saudável e feliz. No seu discurso na Igreja Mundial do Poder de Deus, Valéria Perillo ressaltou o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quinta-feira. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Goiás Fomento libera 51 contratos de financiamento para mototaxistas, permissionários do transporte escolar, taxistas e feirantes. O valor total chega a 5 milhões de reais. Para começar, 16 mototaxistas de Goiânia e Morrinhos buscaram financiamento na Goiás Fomento, no valor total de quase 120 mil reais. Entre eles, o mototaxista Itamar Bento dos Santos. Coisa muito boa, né? Vou comprar uma moto para serviço, mototáxi. De Goiânia e Bela Vista, 7 permissionários do transporte escolar financiaram 448 mil reais. Alexandre Cardoso foi mais um que procurou a Goiás Fomento. Para mim foi um sonho que eu tive, né? De mudar de carro e transportar os alunos com mais segurança e qualidade. Né? Já Maria de Fátima Silveira Monteiro e mais 9 feirantes de Goiânia, Aparecida e Bonfinópolis conseguiram a liberação pela Goiás Fomento de 128 mil reais para comprarem um carro novo. Uma melhoria demais o meu trabalho, né? Esse carro vai ser uma ajuda grande demais à conta. Para o governador Marconi Perillo, a Agência de Fomento de Goiás cumpre com seu papel depois da federalização do BEG. E é isso que está acontecendo aqui agora. Nós estamos habilitando pelo menos mais 50 famílias a garantirem seu negócio autônomo, sua empresa, enfim, darem sequência ao seu projeto de empreendedorismo. E ao lado disso também o trabalho de qualificação que temos juntamente com outros organismos de geração de crédito, como o Banco do Povo e outros. E o presidente da Goiás Fomento, Luiz Maronese, liberou mais 21 financiamentos, inclusive com recursos do FCO, para a indústria e serviços, em valores acima dos 4 milhões de reais. Ela é dedutiva de juros todo mês, então ela é um custo bem mais barato. A liberação do crédito sempre com carência para pagamento e também a finalidade da Agência Fomento é a geração de emprego e renda, como disse o governador Marconi. Então a satisfação nossa é isso aqui, está incrementando o desenvolvimento dos micro, pequenos e médios empresários. A empresária e educadora Ângela Maria de Souza, proprietária da Escola Pinguinho de Gente, foi homenageada com o diploma Empreendedora Destaque 2012. Ela fez 9 financiamentos na Goiás Fomento. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h55. Preço da cesta básica permanece estável em fevereiro. Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, realizada em 17 cidades brasileiras, apontou que o preço dos alimentos da cesta básica se manteve praticamente estável no mês de fevereiro. A titular da DIEESE, Leila Brito, falou sobre os itens que contribuíram com essa situação. Dos 13 produtos essenciais que nós pesquisamos, 7 tiveram queda e 6 tiveram alta. Então, nós tivemos aí praticamente uma estabilidade dos preços, ou seja, os produtos que no mês de janeiro estavam R$ 250,82, foi para apenas R$ 251,04. É quase 0%, menos de um décimo de aumento. Os produtos que pesaram no sentido de neutralizar os preços foram o tomate, que caiu 17%, a carne, que caiu quase 3%, o pão também caiu de preço, o açúcar. Leila Brito também esclareceu os motivos que provocaram essa queda no preço dos alimentos. De efeito sazonal. No caso, por exemplo, do tomate, nós estamos entrando agora no período de seca, esses produtos aí entram nessa tendência de queda. Então, são efeitos sazonais, como também o da carne, que teve um período propício aí de chuvas e de condições mais adequadas para a produção da carne. Para finalizar, a titular da DIEESE apontou que a tendência é que os preços continuem estáveis. A crise ela repercute internamente também. Inclusive, o mercado interno, ele não vai ter a dinâmica tão acelerada de demanda quanto teve nos 2 últimos anos. Agora, tem uma expectativa melhor do PIB, mas, no entanto, eu acho que a tendência agora é de estabilidade nos preços. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Consumidor se depara com reajuste no preço do etanol em alguns postos de Goiânia. O reajuste foi uma surpresa para o consumidor. O preço do etanol, que variava de R$ 1,86 a R$ 1,89, passou a custar R$ 1,99. A explicação parece simples: oferta e demanda. Quem dá mais detalhes é o presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol, André Luiz Rocha. Nós estamos no meio do período de entre-safra. Normalmente, na entre-safra você tem menos oferta de produto e o consumo continuando na mesma intensidade, em função da menor oferta, você acaba tendo, pela lei da oferta e procura, uma alta no preço. Enquanto nas bombas o consumidor paga um aumento de 10 centavos no preço do litro, nas usinas o acréscimo foi de 3 centavos. Uma negociação entre as distribuidoras e postos de combustível. Agora o presidente da Cifaeg faz outro alerta. A situação nas lavouras pode provocar novos aumentos. Tivemos um mês de fevereiro um pouco mais seco do que o normal, principalmente após o carnaval. Esse mês de março também começou um pouco seco, apesar de hoje nós estamos tendo chuva em Goiânia. E esses 15, 20 dias de veranico fizeram com que as plantas não se desenvolvessem da mesma forma. Então a percepção que se tem hoje é que, infelizmente, as plantas não estarão prontas para serem colhidas aqui em Goiás no início de abril, que é o início usual da safra. Assim como não estarão prontas agora, nesse mês de março, na segunda quinzena, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. Uma mulher de 30 anos morreu ontem em Manaus, no Amazonas, vítima de gripe H1N1, mais conhecida como gripe suína. Segundo familiares da mulher, ela estava internada desde o último domingo. Técnicos da Vigilância em Saúde vão apurar as informações sobre a paciente. Noticiário Internacional. O Departamento de Estado americano premiou ontem o que classificou de a liderança e a coragem excepcional da Major da Polícia Militar, Priscila de Oliveira Azevedo. A brasileira foi a primeira mulher a comandar uma unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. Por conta do Dia Internacional da Mulher, a secretária de Estado Hillary Clinton presidiu em Washington a entrega anual dos prêmios, com os quais os Estados Unidos distinguem mulheres com coragem ao redor do mundo. O Departamento de Estado louvou o papel de Priscila na pacificação das favelas do Rio, onde enfrentou traficantes perigosos e chegou a sofrer um sequestro relâmpago em 2007.
Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.